Só para eu entender mesmo. Tá certo. Muito importante a pergunta do senhor, porque a dívida pública, ela pode ser um instrumento muito importante para a sociedade, desde que os recursos sejam aplicados em investimentos de interesse social, né? Então, a contrapartida é fundamental, já que a sociedade está pagando, é fundamental que ela saiba que dívida é essa, onde foram aplicados os recursos, como a senhora mencionou no requerimento. A questão é a seguinte: os dados globais que são divulgados que os bancos emprestam. Os bancos são os maiores detentores, inclusive considerando aquela parte da dívida que é entregue para o Banco Central para operações de mercado aberto, os bancos detêm mais de 50% dos títulos. Vamos colocar aí 1 trilhão e 800 bilhões. 1 trilhão e 800 bilhões de títulos estariam em poder de bancos. Se somarmos o patrimônio dos bancos, não chega nem perto. Está muito longe disso. Então, nós entendemos que eles não revelam quem são os detentores dos títulos, porque esse esquema que nós chamamos de sistema da dívida, que é a utilização do endividamento público para transferir recursos para o setor financeiro privado, ele vai ser desmascarado. Porque aí nós teremos 1 trilhão e 800 da dívida em poder de bancos, mas os bancos não têm esse 1 trilhão e 800 para emprestar. Que é contrapartida. Então, como é que pode? Por isso que não revelam. Então fica aqui o desafio. Revelem. Revelem quem são, porque nós já detectamos, nesse momento, inclusive, em que o país tem PIB encolhendo, desindustrialização, comércio, meses e meses seguidos em queda, desemprego, toda a economia em declínio e o lucro dos bancos aumentando, é evidente, deputada, que está havendo a transferência de recursos públicos para o setor financeiro privado. E o esquema que produz, que faz essa transferência, é a dívida pública. E que depois ainda é julgada nas costas da sociedade para arcar com o seu pagamento mediante aumento de tributos, corte de direitos sociais e privatizações, entrega contínua do nosso patrimônio. Então, não é possível continuar essa situação. Não é? E isso passou muito do limite. E saber quem são os detentores vai ser fundamental para dar transparência a esse processo. Inclusive, quem sabe provar que estamos errados. Não é? Provem, então, coloquem o nome e identifiquem quem são os detentores, que nós vamos ver a capacidade desses detentores de efetivamente estarem emprestando esses recursos, ou nós vamos desmascarar essa farsa que está utilizando a dívida pública e amarrando o gigante Brasil. Né? Então, esse é o primeiro item. O segundo item é que, apesar de a CPI da dívida pública ter poder de polícia, não é? Tem um poder equivalente ao poder judiciário, o Banco Central e o Ministério da Fazenda deixaram de apresentar uma série de contratos. Alguns foram apresentados em língua estrangeira e não assinados, como se fossem rascunhos, minutas. Para fins de auditoria, nós temos que trabalhar com o documento efetivo, documento assinado, não é? Como muitos desses documentos aqui das décadas de 80 e 90 foram assinados em Nova York, a revelia do Congresso Nacional, a revelia do conhecimento público aqui no Brasil, nós continuamos perseguindo essas cópias porque temos certeza de que esses documentos existem e devem estar arquivados na Procuradoria da Fazenda Nacional e ligado ao Ministério da Fazenda e no Banco Central. Eles possuem estes documentos. E é legítimo que a sociedade que vem arcando com o peso dessa dívida tenha, no mínimo, acesso aos documentos. Dentre eles, eu queria realçar essa solicitação de renúncia de 1992. É um documento que está mencionado em vários outros documentos que foram entregues à CPI. E essa solicitação de renúncia é muito grave, deputados, porque nessa época houve uma renúncia à prescrição da dívida pública
em vários países latino-americanos. Isso é gravíssimo, porque a prescrição, como esses contratos anteriores haviam sido assinados em Nova York, segundo as leis de Nova York, com 6 anos essa dívida estaria prescrita. Isso teria acontecido em 92. Essa renúncia pode ter simplesmente ressuscitado essa dívida. E isso é um direito irrenunciável. Nem o presidente da República poderia renunciar, porque esse é um direito da sociedade, do povo. Está entre direitos irrenunciáveis, segundo o direito internacional. Então, nós, como esse documento ele está mencionado em vários outros, nós temos certeza que ele existe e queremos cópia desse documento para analisar, porque isso aqui pode reescrever a história do endividamento brasileiro a partir de 1992, tá? Em terceiro lugar, vem aí o detalhamento das operações de mercado aberto, que tem o nome de operações compromissadas, simplesmente pelo fato de o Banco Central ter o compromisso de desfazer essa operação com os bancos. Isso aí significa, na prática, deputados, o seguinte: o Banco Central estabelece para o Brasil um limite de base monetária muito baixinho. Vamos supor que seja o limite dessa mesa aqui, equivalente hoje a menos de 5% do nosso PIB. Menos de 5% do nosso PIB. É a nossa base monetária. E o Banco Central interpreta que qualquer volume de moeda em circulação ou depósitos à vista que supere esse limite baixinho que ele estabelece, vai provocar inflação. Essa é uma tese altamente questionável, até porque todas as outras grandes economias mundiais têm limite de base monetária próximo a 40% do PIB e não estão enfrentando inflação. E o Brasil está com um limite inferior a 5%. E está enfrentando inflação por outras razões completamente distintas disso. Na verdade, esse limite de base monetária muito baixo é outro fator que está amarrando o Brasil. E a remuneração de tudo que ultrapassa esse limite está sendo feita com títulos da dívida pública, que paga os maiores juros do mundo. Atualmente, a taxa básica é 14,25, mas os leilões do Banco Central, os títulos já estão perto de 16%. Isso aí é um escândalo em termos mundiais, né? Em que os juros estão próximos de zero e até negativos em vários países, né? Quase R$1 trilhão, deputada, estão nessas operações de mercado aberto, que nós não sabemos quem são os beneficiários dessas operações, né? A gente sabe que são os bancos, instituições financeiras, mas em que volumes? Em que condições pactuadas? Qual o prazo? Qual a remuneração que o Banco Central está pagando? Né? Então, qual a base legal? A base legal para essas operações de mercado aberto é altamente questionável, porque nós já vimos lá, inclusive na legislação da Comissão de Valores Mobiliários, que títulos da dívida pública não poderiam ser utilizados nesse tipo de operação. E está sendo utilizado. Então, acho que caberia esse esclarecimento. A próxima é a operação de swap cambial, que está gerando prejuízos bilionários. Nos últimos 11 meses, a soma dos resultados negativos em operações de swap superou 150 bilhões de reais. E esses prejuízos estão sendo cobertos com títulos da dívida pública. Nós estamos falando aqui, deputado, de uma cifra superior ao orçamento anual da saúde, superior ao orçamento anual da educação, que está sendo transferida para os bancos assim, simplesmente por uma garantia de variação cambial. Com que base legal?
Com que base legal que o Banco Central assume esse risco sem limite? Olha o tamanho da irresponsabilidade monetária, irresponsabilidade fiscal, cujo ônus está sendo empurrado para a sociedade. Então, ao mesmo tempo em que nós estamos aí com o ajuste fiscal, cortando direitos sociais, cortando empregos no país, impondo aumento de tributos, privatizações, nós temos aí a entrega de 100 e tantos bilhões aos bancos para cobrir prejuízo em operação de swap cambial, que ninguém sabe quem são os beneficiários, quais as condições financeiras, qual a base legal, tanto para realizar essas operações sem limite, como para empurrar o prejuízo para a dívida pública. Qual é a base legal? Então, esse é outro requerimento que caberia a essa comissão aprovar. O outro é o detalhamento histórico da composição do montante da dívida pública externa desde 1970, porque o Banco Central e o Ministério da Fazenda divulgam apenas os dados consolidados, eles não divulgam por credor. Qual parte dessa dívida que é com bancos privados? Qual parte dessa dívida externa que é com organismos internacionais? E qual parte é privada e foi transformada em dívida pública? Nós temos resposta do Banco Central que admitiu a transformação de dívida privada em dívida pública por meio desses contratos da década de 80. E durante a CPI da dívida, eles não esclareceram os valores nem detalharam, né? Então, essa comissão tem a oportunidade de enfrentar isso aí outra vez. E da mesma forma, a dívida interna desde 1994, porque vários passivos foram transformados em dívida pública sem transparência e tudo isso crescendo como bola de neve, já atinge essa cifra de 3 trilhões e 600, que nós temos que detalhar e descobrir. E, por último, o detalhamento dos prejuízos operacionais do Banco Central, que também têm sido transformados em dívida pública, né? Sem nenhuma transparência, sem nenhuma divulgação por parte da imprensa. Só para ficar registrado aqui, em um ano apenas, em 2009, o prejuízo do Banco Central, o prejuízo operacional, foi 147,7 bilhões de reais. Quando isso? 2009. 147,7 bilhões de reais o prejuízo operacional. Nós temos que esclarecer. Isso aí foi empurrado para a dívida pública e, em cima disso, nós ainda estamos pagando juros sobre juros sobre juros. Então, é por isso, deputados, principalmente deputada Simone, deputado Edmilson, deputado Alexandre, consultor Alexandre, é por isso que nós temos que saber quem são os detentores dessa dívida. Porque tudo isso está sendo transformado em dívida pública, né? Nós temos que responder para a sociedade que dívida é essa, não é? Que está amarrando o nosso país. Então, essas são as primeiras sugestões que a Auditoria Cidadã da Dívida apresenta a essa comissão, esperando que os deputados aprovem aqui no âmbito da subcomissão, aprovem no âmbito da Comissão de Finanças e aprovem também no âmbito da mesa dessa casa, não é? Há décadas a gente vem pagando essa dívida sem sequer saber para quem estamos pagando e o que estamos pagando, né? Muito obrigada. Obrigada, senhora doutora. Deputados, vocês veem que a doutora Maria Lúcia ela tem toda uma propriedade de falar sobre isso.